Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste domingão, dia 26 de janeiro de 2025, de muitas informações importantes, o condicionamento e a guerra nos bastidores que o Grêmio está criando com o Internacional pelo Campeonato Gaúcho, o valor que o Inter vai precisar desembolsar para comprar uma joia das categorias de base que está sendo titular no elenco profissional de Roger Machado, o jogador que foi vendido pelo Inter, os valores e também o interesse de Palmeiras em Wanderson. Eu te trago todos os detalhes neste conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Vai lá na KTO e faz o teu registro, tá? É muito rápido e simples. Entrar em kto.bet.br, o QR Code está na tela. Tu pode apontar a câmera do teu celular para esse QR Code e vai te direcionar para o site, ou tu digita lá no teu Google, na barra de pesquisas do Safari para quem usa iPhone, enfim, bota lá kto.bet.br, entra lá, faz o teu registro e tem as melhores odds para tu brincar. São muitos jogos, NBA rolando, Campeonato Gaúcho, campeonatos estaduais pelo Brasil e pelo mundo. Vai lá para brincar, tá? Gente, vamos lá. Eu quero começar falando desse assunto que está repercutindo aí no nosso estado, que é uma, basicamente, guerra de bastidores por conta do VAR, da arbitragem, e a gente sabe que é um campeonato gaúcho tenso por si só. O Inter não ganha o campeonato desde 2016, tem que voltar a ganhar, e além disso, quebrar o hepta do Grêmio, que já é heptacampeão gaúcho, ganhou no ano passado, mas pode ser octa, e a gente sabe que o único octa do estado é o Internacional, um time histórico da década de 70, e por conta disso, para não quebrar esse feito histórico que é somente do Inter hoje, o Inter precisa mais do que nunca ganhar o Campeonato Gaúcho. Então existe uma pressão, um desejo, uma vontade dos dois lados. É um regulamento diferente, mais curto, que te dá menos brecha para tu perder jogos, para tu, em falhas diversas, perder pontos também no gauchão. E ontem a gente viu um pênalti que, na minha opinião, eu já explanei aqui no canal, foi um pênalti clamoroso, tá? Que abriu o marcador pro Inter com o gol do Borré no final do primeiro tempo contra o Juventude. E aconteceu a seguinte manifestação do Antônio Brum, ex-vice de futebol do Grêmio, que a gente sabe que politicamente ainda é conselheiro do clube, ajuda ainda o departamento de futebol, tem boa relação com o presidente Guerra e parece que por questões pessoais deixou o Grêmio aí, né, no final da última temporada. Agora o Rossato é o vice de futebol. Mas o Antônio Brum, que é um cara, como eu disse, ainda muito presente dentro do futebol do Grêmio, então é um nome forte do futebol, mesmo que oficialmente não, ele foi ao seu Twitter e colocou o seguinte: temos 3 tempos de Campeonato Gaúcho e já 2 pênaltis pro Inter, ambos com intervenção do VAR. Vamos lá, o pênalti em Bagé foi mais clamoroso do que o de ontem. O de ontem eu achei um baita, muito pênalti, mas beleza, quer discutir, ainda tem algum tipo de argumentação. Agora o pênalti no Wesley contra o Guarani de Bagé foi muito pênalti, gente. Foi muito pênalti. O de ontem eu também achei muito, mas repito, quem quer discutir, beleza. Acho até que pode ter algum tipo de argumento. Mas pra mim os dois foram muito pênaltis. Só que o Inter respondeu, o José Olavo Bisol hoje colocou uma manifestação que foi pra imprensa, e todo mundo sabe que foi pro Jory Vasconcelos, comentarista de arbitragem da RBS, que na opinião dele disse que não foi pênalti. E eu respeito, o Jory é muito mais gabaritado do que todos nós, porque é um cara que entende do assunto, estudou do assunto, mas olhando o lance, pra mim foi muito pênalti. Mas ainda assim, o José Olavo Bisol botou essa nota e eu sei que foi direcionada à imprensa, e nesse caso essa opinião do Jory Vasconcelos, que trabalha no grupo RBS, na Rádio Gaúcha, mas também essa pressão que o Grêmio tá fazendo, tá? O Inter tem um entendimento de que o Grêmio tá tentando colocar no ar, no ambiente, uma ideia de que o Inter tá sendo favorecido nesse início de gauchão. E aí a gente vê aí um duelo de versões, isso está incomodando o Inter, mas a gente sabe, efeito prático dentro de campo, não tem tanto. Bom, avançando aqui, eu quero falar agora de mercado, tem algumas informações importantes para a gente trazer. O primeiro é sobre o novo titular do Inter, o que tudo indica, o Vitor Gabriel, o zagueiro, vai ser mantido ao lado do Vitão como dupla de zaga, fez um gol lá em Bagé, fez uma ótima partida ontem no Beira-Rio contra o Juventude, só que ele está emprestado ao Inter. Ele já tinha sido emprestado para o Inter nas categorias de base, ele é um zagueiro de origem que atuou como lateral esquerdo na base do Sport, veio para a base do Inter para o Sub-20 no ano passado como lateral esquerdo. O Roger sobe ele como lateral esquerdo, mas para
também poder atuar como zagueiro, que é a posição de origem dele. Ele foi ficando, o Roger foi gostando dos treinamentos, até destacou isso ontem na sua entrevista coletiva, mas ele pertence ao Sport. O empréstimo dele terminava em dezembro. Como o Inter facilitou e mandou o Johan em definitivo para o Sport, o Sport renovou o contrato com o Vitor Gabriel por mais um ano, até dezembro desta temporada de 2025, e também renovou o empréstimo dele com o Internacional, tá? Só que, pro Inter comprar este jogador, tá? O Inter vai ter que desembolsar 500 mil dólares. A gente tá falando aí de 2, quase 3, praticamente 3 milhões de reais para comprar o Vitor Gabriel, que é um jogador que tá muito bem aqui, deve ser adquirido em definitivo. A questão é quando, né? Tem até dezembro, tem todo o vínculo de empréstimo dele ainda aqui no Internacional, mas se o Inter quiser comprar antes o garoto, pode fazer também, e tá interessado nisso, já sabe, já perguntou qual era o valor e sabe as condições que precisa fazer para manter esse atleta aqui. Falando em dinheiro, eu quero falar aqui de uma venda que foi oficializada hoje pelo Internacional, e é a venda do Rômulo, tá? O Rômulo foi inclusive anunciado já pelo Tigres do México. O Internacional vendeu o jogador por 30 milhões de reais, a gente está falando aí de 5 milhões de dólares. O Inter que trouxe ele do Atlético de Minas Gerais, ele tinha passado antes pelo Juventude, pelo La Sirena do Chile. É um volante que joga como lateral direito, 72 jogos e um gol marcado com a camisa do Inter, mas diversas boas atuações do Rômulo pelo Internacional. O técnico era humano na época, né? Era início de 23, e o Inter desembolsou um valor entre 3 milhões e 600 mil reais por 65% do Rômulo. O restante era do Atlético de Minas Gerais, que tem o restante dos direitos econômicos do jogador. Só que, como a proposta era 5 milhões de dólares, o Inter não ficaria tendo 65% com todo o valor, nem próximo de todo o valor. Ficaria com um pouco mais da metade, repito, 65% dos direitos econômicos, que é o que o Inter tem do Rômulo. E o Inter negociou com o Atlético para ficar com mais 20% do valor. Não 20% dos direitos econômicos no papel. O Atlético, no caso, teria que vender 20% para o Inter. Não, o Inter negociou com o Atlético, ó, deixa eu ficar com mais 20% desse valor, eu fico com 25 milhões e meio de reais, e vocês ficam com os outros 4 milhões e meio. E aí o Atlético ficou numa condição, ó, ou topo isso, ou a venda pode travar e eu não ganho nada. Para um clube pequeno como o Atlético, dinheiro sempre é muito bem-vindo, mais do que qualquer coisa. Então o Atlético topou isso, o Inter tá ficando com 25 milhões e meio do Rômulo e o Atlético com o restante desse valor. Agora eu quero falar aqui de um jogador que pode estar deixando o Internacional, tá? O todo-poderoso Palmeiras, com alto poderio financeiro, está tentando a contratação do Wanderson. É um pedido, tá, do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras deve vender o Rony, se tinha aí um acerto com o Fluminense, mas outros clubes do Brasil também demonstraram interesse no Rony e eles estão pensando num substituto para ele. E o interesse do Palmeiras, na informação do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes lá de São Paulo, grande Soler, um baita cara e muito bem informado das coisas do Palmeiras, é de que o Wanderson é o principal alvo. Vale a gente lembrar, tá? O Wanderson não foi por um detalhe pro Vasco da Gama nesse início de temporada. O Vasco estava tentando um empréstimo, o Inter queria vender, mas o principal ponto do Vasco com o Wanderson era que o Wanderson estava pedindo para arcar com o salário que ele ganha no Inter, que é na casa do R$1 milhão. E o Vasco não tinha condições disso. Cá entre nós, a gente sabe que o Palmeiras tem essa condição e tem condição de pagar e comprar o Wanderson se quiser. O Palmeiras fez uma proposta agora pelo jogador que não vai pro Palmeiras, o Andreas Pereira, esse Flamengo, que tá no Fulham, tá fazendo uma baita temporada lá na Premier League, na primeira divisão inglesa. Eles fizeram uma proposta de 20 milhões de euros. Então, assim, o Palmeiras tem condição e tem poderio financeiro, tá? Isso é importante colocar aqui. O Inter que ainda tá pagando ao Krasnodar da Rússia 4 milhões e meio de euros. Faltam 2 parcelas de 700 mil euros, 1 milhão e meio de euros a serem pagas pelo Inter neste ano de 2025. O Wanderson, que tem 137 jogos com o Inter, 20 gols e 18 assistências. Teve algumas lesões, alguns bons e maus momentos. Eu não venderia, tá? Eu acho muito bom o jogador o Wanderson, inclusive com qualidade para ser titular. Tá, o Tabata vai voltar, mas vamos lá, em qualidade o Wanderson tem condições de assumir titularidade e tá sendo titular agora enquanto o Tabata não retorna. O que tu acha sobre isso? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!